Olá, tudo bem? FIB Cidadania dessa semana traz em nossos estúdios a psicóloga Rosângela Maria Barrinha, que hoje cuida de um projeto de extrema importância para a nossa cidade de Bauru e, por que não, do Brasil, que é o projeto Operação Maomé. Mas isso você confere comigo no próximo bloco. Estamos de volta com o FIB Cidadania. Ao meu lado, a psicóloga Rosângela Maria Barrinha, que cuida da divisão de bibliotecas municipais e criou em nossa cidade o projeto Maomé. Rosângela, muito obrigado por aceitar nosso convite. É um prazer tê-la, você em nossos estúdios. E o que é esse projeto Maomé? Boa tarde, Alexandre. Obrigada pelo convite, por estar aqui. Na verdade, eu sou funcionária da Divisão de Bibliotecas Municipais e nós criamos esse projeto com a intenção de ampliar o hábito de leitura, né? Incentivar a leitura. Com os modernos meios de comunicação, a leitura está sendo delegada para um segundo plano e desvalorizada. Por isso o nome do projeto Maomé. Se Maomé não vai à montanha, a montanha vai a Maomé. Até porque hoje em dia a pessoa acaba lendo apenas o título da notícia, o título do livro, lê a primeira página e acaba não lendo o último por causa de Facebook, WhatsApp e tudo mais. Ou isso que eu estou falando não condiz com a realidade? Não, condiz com a realidade, né? A falta, hoje acho que a gente tem assim uma enxurrada, né, de informações truncadas, superficiais, né? O hábito da leitura implica reflexão. Então, nossa intenção não é só dar acesso à leitura, porque, como você disse, hoje qualquer criança de 5 anos tem celular, tem acesso à internet e até tem acesso à leitura, né? Mas o hábito da reflexão, de ler, de refletir, né? De discutir, né? A leitura significativa é o nosso objetivo. Ler, compreender e poder passar também para o próximo, né? Sim, com certeza. Porque hoje em dia a gente não vê esse tipo de conduta. Olha, eu li tal livro, né? O livro é bom, o livro é ruim. São poucas pessoas que mantêm este hábito. Na verdade, eu acho que até a escola está caminhando, né, para a individualização cada vez maior. As pessoas não perderam o hábito de fazer as coisas em grupo, né? É tudo muito individualista. E a própria leitura, tem aquilo que a gente chama de leitura funcional, né? Eu vou ler o livro da escola porque eu preciso fazer uma prova ou porque eu vou me preparar para um concurso. Agora, a leitura, o prazer da leitura, né, está sendo perdido. E tudo é hábito na vida. Eu sou psicóloga, então a gente procura trabalhar com a criação de hábitos de leitura. Por isso que a gente escolheu para o projeto trabalhar com entidades, com associações comunitárias, né, que atendem não somente crianças, mas preferencialmente crianças, porque o hábito da leitura se estabelece na infância. Como que a gente vai criar um hábito de leitura para a criança se muitas vezes o pai, ou a mãe, ou o avô, ou aquele que cuida da criança não tem este hábito? O que a gente vai fazer para falar, olha, isto é bom, mas só que a criança não vê isto em casa? É verdade, você tem toda a razão. Eu acho que, primeiro, nós temos, assim, vamos dizer assim, alguns princípios básicos do projeto. O primeiro é a leitura prazerosa, né, e significativa, que ela possa trazer alguma mudança na vida das pessoas. Nós não estamos preocupados com a quantidade, mas com a qualidade. Então, não adianta nada você criar 25 mil bibliotecas, né, e você não estabelecer no projeto ações de leitura coletiva, né, a valorização da literatura oral. E esse é um diferencial do nosso projeto, Alexandre. Nós vamos trabalhar com contação de histórias para pais e filhos. Tem várias estratégias que nós podemos fazer
né, para facilitar o hábito da leitura na família. Tá? Nós podemos até conversar um pouquinho sobre isso. Essa questão de contar histórias seria aquilo que os nossos pais, avós faziam quando a gente ia dormir? Vou contar a história do Chapeuzinho Vermelho, do trenzinho, né? Isso daí não existe mais, porque a gente acaba ficando velho, né, e não tem filho, acaba não convivendo com isso. Isso, assim, deixou de existir nas famílias? Tem a babá eletrônica, né? Eu acho que o ser humano, o que caracteriza o ser humano, uma das características nossas que nos diferencia dos animais é ser capaz de criar história. Nós temos história, os animais não têm história, nós temos história, né? Eu não sei, eu não posso te dizer, existem poucos estudos a respeito disso, né? Mas está claro para a gente que a história ela não perdeu a sua importância, só mudou os interlocutores, né? Então hoje, quem conta a história para as crianças é a televisão, é a internet, né? Raramente os pais se dão ao trabalho de sentar e contar histórias, mesmo as histórias familiares, né? As histórias familiares, elas não são valorizadas, aquela coisa de sentar todo mundo, almoçar junto, conversar sobre a vida das pessoas, isso é por isso que é interessante ter um psicólogo no comando desse projeto, né? Porque é nesse sentido que nós vamos trabalhar, da leitura significativa para as pessoas e prazerosa, e com estratégias que não visam a escolarização, assim, diretamente. Nós não estamos interessados em fazer, incentivar a escolarização. Claro que isso é importante, mas não é o essencial, né? Mas resgatar esse hábito das pessoas conversarem, contarem histórias, valorizar histórias, usar a imaginação, né? E esse é um diferencial do projeto, não é só montar bibliotecas. Como que a gente convive, né? Como que vocês convivem principalmente nessa questão hoje em dia a pessoa vai escrever numa rede social, o também vira TB, o você vira VC, né? O não vira naum, né? Ou apenas um N. Como que a gente vai, ou já está tendo os reflexos dessa questão, onde a pessoa começa a ler e sente diferença de não ter a palavra completa, ou ter a palavra completa, ou ainda não tem ainda um prognóstico sobre esse comportamento? Então, a gente tem que ir onde o povo vai, né? Acho que você tem que partir da maneira como as pessoas se comunicam. Esse também é um princípio do projeto. Nós vamos partir da realidade, não adianta ficar inventando coisas ou querendo impor coisas de cima para baixo, né? Então, se essa é a linguagem, a leitura, a maneira como as pessoas se comunicam, é por aí que a gente vai começar. Mas a ideia não é ficar só nisso, né? Não é ficar só nisso. A leitura culta, né, os textos clássicos, isso tudo vai ser introduzido da melhor forma possível. E através de outras estratégias. A contação de histórias é uma estratégia, a dança é uma estratégia, o teatro é uma estratégia, né? São estratégias que nós vamos utilizar no projeto Operação Maomé. Na nossa concepção, Alexandre, a biblioteca tem que ser um espaço vivo. Ela não é um depósito de livros que você vai levar as pessoas passivamente, né, e dizer, olha, leia isso que isso é bom. Mas ela é um espaço vivo. Lendo esses textos com as pessoas, está resgatando as suas histórias de vida e também escrevendo essas histórias de vida, né? Existem diversas formas de você trabalhar isso, para que elas se sintam importantes, né? Para que elas também reescrevam a sua história, para que elas possam não só adquirir o hábito, o objetivo não é só o hábito da leitura em si, né? Mas introduzir algumas mudanças culturais importantes, né? Nós vamos trabalhar, por exemplo, com voluntários, nós vamos trabalhar com o conceito de reaproveitamento das coisas, né? Aliás, uma das peças-chave do projeto é uma proposta de customização de roupas, que a gente pode estar conversando sobre isso, que é muito interessante, né? E vai, assim, a gente sabe que os bonecos atraem as crianças, né? Sim. Haverá essa questão de uso de fantoches e tudo mais, ou apenas essa questão de um diálogo aberto, numa roda, né? Não, como nós que estamos funciona? capacitando contadores de histórias, né? Nós estamos recrutando pessoas que têm interesse em trabalhar como voluntários nestas instituições. Nós vamos capacitar essas pessoas. Tem vários, nós trabalhamos com trios de contadores de histórias, né? Sempre em 3, para cada horário, para cada instituição. No momento eles estão construindo o próprio personagem,
A gente está fazendo a seleção de textos de acordo com a faixa etária que nós vamos atender e com objetivos que são específicos de cada instituição, né? Por exemplo, na Profis nós trabalhamos com crianças fissuradas, pessoas que vêm do Brasil inteiro. Carentes, muito carentes, né? A Profis é uma entidade não governamental, ao contrário do que a maioria das pessoas pensa, né? Que imagina que a Profis é um órgão agregado à USP, não é, é uma entidade não governamental, uma ONG, e que é mantida com recursos próprios. E que dá hospedagem, dá estadia para pessoas do Brasil inteiro que vêm para fazer tratamento no odonto. Então nós lidamos com pessoas muito diferentes, né? E crianças com necessidades especiais. E até porque que não convive com a realidade nossa aqui do Centro-Oeste, de um grande centro como Bauru, né? Porque nós estamos falando de regiões afastadas do Brasil que vêm para fazer o tratamento. Nós estivemos lá anteontem, estava frio, né? E uma das mães com um bebê que veio da Amazônia, na hora de tomar banho, ela pegou o bebê e foi lá para o fundo para dar banho no tanque. Aí a assistente social ficou maluca, né? Como? Com um frio desse dar banho no tanque. Ela disse, não, eu não posso dar banho no meu bebê na água quente, porque a hora que eu voltar para lá, eu vou dar banho no rio, novamente. Meu bebê toma banho no rio. Então são histórias, realidades, né? Que a gente pretende costurar isso e enriquecer a convivência das pessoas, né? Assim, nessa questão de quem quiser participar, quiser ser voluntário, o que tem que fazer? Porque não vai ser apenas na Profis, né? Não, quantas entidades, como que vai funcionar essa questão, ou como está funcionando o Projeto Maomé? Certo. Nós estamos trabalhando com algumas entidades e associações de Bauru. Uma delas é a Profis, a outra é a Associação Elo Solidário, que é uma instituição, uma associação voltada para a questão educativa, né? Carminha ali faz no Jardim, parte. Isso. Ali no Jardim América, né, no Jardim Europa, atende aquele público ali, é uma região bem carente ali, o Jardim Europa. Nós temos o projeto Caná também, que é ao lado de uma favela, que atende 100 crianças por dia. Nós temos a Associação de Moradores do Geisel, né, tem um centro comunitário muito bom, muito grande. Uma associação muito bacana, que eu não sei se Bauru conhece, que chama Associação Flor de Lis. Rosângela, o que são, ou como que funcionam essas associações? Certo. Bom, a Profis, como eu disse, ela dá apoio à família das crianças portadoras de fissuras. Na Profis, nós trabalhamos 2 vezes por semana, com acabamos de inaugurar uma biblioteca, agora há 10 dias. Inclusive o FIB Notícias foi até lá, a Selma entrevistou, o pessoal mostrou o quanto é importante essa atividade da Profis. Isso. Lá nós montamos uma banca do Maomé. Não é bem uma biblioteca no sentido de empréstimo, mas é uma banca, porque como as pessoas vêm de outros estados, elas podem levar o livro embora, né? Então nós vamos lá toda semana, a gente abre a biblioteca, incentiva a leitura, seleciona alguns textos curtos que possam ser trabalhados lá, no momento que a gente fica lá, que nós ficamos das 4 da tarde às 8 da noite. Em todos os locais que a gente for, nós vamos montar uma biblioteca e uma brinquedoteca. E onde tem, a gente vai estar trabalhando na brinquedoteca com as crianças com contação de histórias. E na Profis, quem quiser doar livro também pode deixar lá, porque o volume de pessoas que vêm para Bauru é grande. É muito grande. Então, se você que mora na região dos altos da cidade, região central, ou que frequente, ou passa em frente da USP, a Profis fica em frente. Fica. Então, se tiver algum livro para doar, será bem-vindo, porque você estará ajudando a disseminar a cultura para o Brasil inteiro. Verdade. Revistas, gibi, jornal, livros infantis, né? Literatura, aventura, isso tudo é muito bem-vindo lá. Até porque, às vezes a pessoa vem do norte, né? Não tem um contato com uma revista, uma Veja, né? Uma Isto É, né? Para mostrar um outro tipo de linguagem, uma outra imagem fotográfica que para eles é muito distante. Você acabou de falar de uma mãe que dava banho no rio. No rio. Então, dificilmente ela vai ter contato com uma revista semanal. Então é legal, você traz aí, porque às vezes a pessoa, ela se encanta com a imagem e depois ela lê. É verdade, é verdade. Tirando a Profis, o que a gente tem? Na Associação Caná, no projeto Caná, nós vamos reorganizar uma biblioteca e fazer atividades com as crianças, nós vamos fazer oficinas da palavra, né?
Então, são atividades de poesia, de declamação, de contação de histórias, também para incentivar a leitura. E o Caná fica em que região de Bauru? Fica do lado da favela, Parque Paulista, né? Do Parque Paulista, Isso. aqui na frente, próximo do Vargem Limpa, antes do Geisel. Isso. Que também é um pessoal super carente. Eles atendem mais de 100 crianças todos os dias. Também nós iremos lá às quintas-feiras, o dia todo. Além disso, a Associação Flor de Lis é uma associação que foi criada ano passado e que o objetivo dela, e vai ser uma grande parceira nossa, é auxiliar no processo de adoção de crianças, né? Porque você sabe que a conta dos órfãos nesse país não bate. Tem um monte de crianças que precisam ser adotadas e um monte de pessoas que querem adotar, mas essa conta não fecha. Nós até trouxemos o Dr. Lauro Pellegrino aqui. Ele falou que os pais têm vontade, tem gente que tem vontade, mas não sabe nem por onde começar. Sim. Tem casais que quer adotar e às vezes não sabe, puxa vida, vai pro fórum, vai pro abrigo, vai pro pronto-socorro. Teve mãe que foi no pronto-socorro perguntar se podia levar a criança adotar, que apareceu no jornal. Verdade, verdade. Que depois virou mãe, né, da criança. Então a gente vê esse tipo de realidade. Então, bacana. Essa associação é muito bacana, Alexandre. Até vou sugerir, se você quiser trazer. Não, aqui, já estão, né, convidados, o pessoal da Flor de Lis, assim como da Profis, da Caná e tudo mais. O FIB Cidadania está de portas abertas para vocês. Então, na Associação Flor de Lis, eles têm contato com várias instituições que abrigam crianças que estão negligenciadas, abandonadas, estão abrigadas por ordem judicial. E carentes, certo? né? E carentes. Então, ela é uma peça-chave no nosso projeto, porque o nosso objetivo é estar trabalhando com meninas, adolescentes, em situação de risco, dos 12 aos 18 anos. Que é um perigo, uma fase, assim, uma fase terrível para tudo. Exploração sexual, DST, AIDS, gravidez, uso de drogas, né? Abuso de álcool, abandono escolar, todos aqueles agravos, né? A adolescência, que para qualquer um de nós que tem filhos nessa idade já é difícil. Imagina uma criança que não convive com a família, que está institucionalizada, que vai para a escola, ela sofre bullying porque ela está institucionalizada, né? Que ela tem relações afetivas muito mais complicadas do que qualquer outro adolescente. É com esse público que nós vamos trabalhar o projeto de customização de roupas com o apoio da Unesp, né? Que é uma entidade parceira que vai ajudar demais o departamento de designer através da professora Ana Bia Andrade e uma outra designer que é voluntária no nosso projeto, que é a Drica Valério, que trabalha com moda inclusiva e que é voluntária no nosso projeto. Então, estará associando, né, o problema de roupas, porque quem está num abrigo sonha em ter uma roupa bonita, vê a criança... Mas não é só isso. Mas parte pelo básico. Faz parte, Faz parte do básico. Isso, exatamente. Né? Porque nós trabalhamos dentro de uma cultura anticonsumismo, né? Só que a gente tem que partir do interesse do adolescente. De reaproveitar aquilo. Exatamente. Nosso projeto ele tem que ser autogerido. A gente não pode ficar dependendo de recursos de ninguém, né? Todas as instituições, no início do projeto, né? Nós percebemos que todo mundo trabalha, por exemplo, com o Bazar da Pichincha. Todo mundo recebe muita roupa para doar, né? Então, a nossa ideia é trabalhar com customização de roupas, por vários motivos, né? Primeiro, essa coisa de criar uma cultura anticonsumismo, né? De trabalhar a originalidade das pessoas, porque a moda nada mais é do que uma fábrica de robô, todo mundo tem que andar igual. Né? E a nossa ideia é trabalhar a originalidade. Ter a sua identidade. Né? A sua identidade. E nós vamos trabalhar isso com essas adolescentes. A nossa intenção é essa. Né? E dar uma personalidade também, né? Porque a partir do momento que fala eu sou contra esse tipo de segmento de moda, ela tem uma personalidade que dificilmente vai ser explorada depois. Com certeza. Saindo da Flor de Lis. A customização também vai servir para trazer recursos para as entidades, viu, Alexandre? Ah, que bacana. Porque nós pretendemos criar uma marca de moda feminina, né? Utilizando roupas doadas, roupas recicladas, né? Que a gente vai... algo sustentável para o projeto. Sustentável para o projeto, e nós vamos oferecer oficinas de arte e artesanato para customizar essas roupas,
Você, por exemplo, pega uma camiseta e você pode bordar, pintar, aplicar, você pode tingir, você pode enfeitar com fuxico. Todas essas atividades vão se transformar em oficinas que serão oferecidas para a comunidade. Então, nós vamos ensinar a pessoa a fazer, né, a customizar a sua roupa, valorizar a sua roupa, agregar valor, e o resultado final é que as entidades vão poder comercializar essas roupas. Para você que gosta de ter uma roupa exclusiva, não precisa ir para os Estados Unidos ou para ir para São Paulo, né, ou pesquisar na internet. Você pode ir para um projeto com o apoio do pessoal da Secretaria de Cultura, com a Associação Flor de Lis, ter a sua própria roupa. Aí sua amiga fala, nossa, que bonita, onde você comprou? Fala, eu comprei, mas é só minha, não tem idêntica. Essa é um grande diferencial. Ou fui eu que fiz, Ou né? fui eu que fiz, Ou fui eu né? que fiz, que é muito mais legal. O pessoal brinca, né? Beije meu ombro e olha a minha roupa que só eu tenho. É verdade. Mantendo já. Saindo da Flor de Lis, o que nós vamos ter também como parceiro? Então, a Casa da Capoeira, nós vamos ter os cursos, as oficinas, né, destinadas a fazer a customização de roupas, e todo mês nós vamos fazer saraus, nestes locais onde tem uma biblioteca, onde tem uma brinquedoteca, né? Porque a gente não está dizendo que a gente tem que ter uma biblioteca viva, onde a cultura acontece. Um subprojeto do Operação Maomé chama Rede de Talentos. Então é onde você pode ajudar bastante, ajudando a gente a divulgar. Nós queremos dar visibilidade ao talento das pessoas, seja o que for. Tem gente que sabe cantar, interpretar, declamar poesias, que hoje em dia é difícil você interpretar um livro, né, conforme ele é escrito ou conforme a ideia do escritor. Contar causos. Contar causos, né? Piadas. Né? A gente paga tanto, né, fora para assistir um stand-up. E podia ter um stand-up de um sarau desse? Com certeza. Nós vamos ter saraus mensais, né? E a gente convida. Você tem qualquer talento? Olha, eu sei. Eu faço um curso de dança do ventre. Olha, eu gostaria de me apresentar. Olha, eu faço aula de zumba. Eu vou chamar minha turma para se apresentar. Minha filha está fazendo curso de bordado. Ela pode expor lá, né? Tudo que faz a vida mais bonita pode ser exposto lá. E nós pretendemos também, Alexandre, fazer o resgate das brincadeiras infantis e desse hábito de fazer a leitura, porque nós vamos fazer ações que envolvem ações intergeracionais. Então, valorizar o idoso como contador de história. Nós vamos para a comunidade, o que é bom para contar a história aqui? Nós vamos trazê-lo, o idoso vai contar a história, né? O avô vai contar a história para o neto. São técnicas de psicologia inclusiva, que cultural, você pode né? colocar. Sim. Bom, nós temos, além da Flor de Lis, da Profis, do pessoal do Caná, nós temos a Associação de Moradores do Geisel. Isso. A Associação do Geisel tem um centro comunitário. Lá vai funcionar parte das oficinas de customização, né? Ali vai ficar a parte de costura e um pouco da parte de artesanato. Nós vamos ter oficina de percussão, né? Porque lá tem muita criança e várias instituições que atendem meninas em situação de risco são ali naquela região. Então ali nós vamos aproveitar bem salão. Carente, né? Bem carente. Para você, né? que não conhece o pessoal da Associação de Moradores do Geisel, a associação é montada basicamente por mulheres. Sim. Então você imagina a força da mulher que saiu de dentro de casa, que saiu do trabalho, para montar um centro comunitário atuante. Coisa que a gente não vê no dia a dia, né? Então eles mantêm o entrosamento entre os moradores nesse centro comunitário, que faz falta na nossa sociedade. Verdade. É um local, um ponto de encontro. Um ponto de encontro, né? Sem bandidagem, sem droga, é algo assim, eu conheço, eu posso falar em causa própria, né? É um ambiente extremamente familiar. E que Bauru inteiro, né? Vem gente de várias partes da região, da cidade, participar. Sim. A Bauru tem isso, né? Tem vários prédios públicos que estão subutilizados. Então, um dos alicerces do nosso projeto é esse, né? Tem vários prédios públicos que podem ser utilizados como pontos de cultura. E o nosso objetivo é esse. A tem própria uma biblioteca estação ferroviária. ramal,
a estação ferroviária, as associações de moradores que têm os centros comunitários, boa parte deles semi-utilizados, subutilizados, né? Não, porque salão de igreja. Nós né? tivemos, há poucos anos atrás, a virada cultural. Sim. Utilizaram o prédio da estação ferroviária para fazer uma festa techno. E a gente pouco viu depois. Nós tivemos as feiras, né? Passeio da Maria Fumaça, mas é um prédio abandonado, vamos assim dizer. É um prédio público comprado com dinheiro nosso, de Bauru, e que até agora não teve a sua destinação originária, que era para colocar a Secretaria de Cultura, Educação, Saúde, e que infelizmente está parado no papel. Então vou pelo menos utilizar o saguão e fazer um resgate dessa história. É uma ótima ideia. Nós não tínhamos pensado em utilizar esse espaço, mas nós podemos fazer um dos saraus lá. Nós já temos uma programação dos saraus, né? Mas em dezembro, normalmente tem a feira de artesanato que é lá, né? E como nós vamos estar trabalhando com artesanato de julho até dezembro, nós aguardamos que em dezembro seja, vamos dizer assim, a apoteose do nosso projeto. Em dezembro tem a chegada do Papai Noel, o comércio fica aberto até a noite. Isso está no nosso projeto. Sim, nós vamos participar. Mas está na hora de a gente também utilizar melhor a estação ferroviária, já que o seu uso original não está sendo feito e o uso que foi prometido pela prefeitura também não. Vamos utilizar isso daí para trazer um pouco de cultura para uma área tão abandonada. Não é má ideia, eu acho que está correto isso, Alexandre. Rosângela, infelizmente o nosso tempo está chegando ao fim. Nós falamos dos locais, falamos um pouco do projeto. Óbvio que a Rosângela vai ter que voltar aqui, porque meia hora ficou pouco para contar mais, e vai voltar aqui para mostrar fotos, imagens do projeto vivo. Mas para você que está interessado, gostou da ideia, fala, não, eu quero fazer parte da Operação Maomé e mudar um pouco a realidade minha e a realidade do povo, como é que faz para participar? Pode participar doando livros, revistas e jornais, pode participar doando roupas e doando aviamentos, botão, linha, retalho, tudo que possa enfeitar uma roupa, tinta para tecido, né? Tesoura, enfim, tudo que sirva para a gente costurar, né? E se quiser participar com a mão de obra, voluntário, né? É só se dirigir à Biblioteca Central, que é no Centro Cultural, né? E me procurar lá, não tem Nações Unidas 89, isso. É o Centro Cultural, onde fica o Teatro Municipal, na Avenida Nações Unidas. Vai das lá 8 às 6 da tarde, né? De segunda a sexta, pode nos procurar, vai fazer a ficha, né? Vai passar por uma entrevista de seleção e vai participar das atividades. Mensalmente nós oferecemos um treinamento para os voluntários e eles estarão agregados às instituições. Vamos deixar isso bem claro, né? Porque os voluntários não estarão prestando serviço para a prefeitura, eles vão estar agregados às instituições. A prefeitura faz a seleção, organiza, vai ao suporte, capacita, e direciona até para qual é mais perto de casa. Isso, exatamente. Nós temos um centro... Algumas entidades vão inclusive fornecer o transporte, o passe de ônibus, se for necessário. Então, para você que quer ajudar a ter um mundo melhor, vá até a Nações Unidas no 89, no Centro Cultural, procure a Rosângela lá na Biblioteca Central e fala, quero participar, eu moro em tal bairro, tal serviço, fica mais fácil. Ou não tem problema, eu moro na Bela Vista, mas quero ajudar as meninas do Geisel, que vão. Alexandre, obrigada por divulgar nosso projeto. Eu que agradeço o convite. Eu quero também agradecer a todos que nos encontram na rua, falam, puxa vida, Alexandre, olha, o programa ficou legal, o pessoal do posto Select das Nações Unidas, o Renato da Petiscaria Lisboa, ali no Aviador Gomes Ribeiro, o nosso jardineiro, o Bem TV, que faz um serviço maravilhoso e que não perde um programa da TV FIB, e tantos outros que a gente acaba não falando o nome, mas que com certeza é sinônimo de prestígio e qualidade de telespectador. E para você, o nosso muito obrigado. Continue com a gente, mandando suas críticas e sugestões para tvfib@fibbauru.br. Até a próxima.